Olá! Hoje nós vamos entrar em Jeremias 21, 22 e 23. Não esqueça que, ao ler, você encontra assuntos sobre aquela época em que Israel estava caminhando para o cativeiro da Babilônia e também profecias dos dias do nosso Senhor Jesus e também que se estendem aos dias de hoje. Por isso você precisa pedir entendimento espiritual, a meditar na palavra de Deus e, é claro, estudá-la e não simplesmente passar os seus olhos sobre as letras da Bíblia Sagrada. Hoje, o que me chamou a atenção foram os seguintes pontos: as consequências de resistir a Deus, as características de quem conhece a Deus e recado aos falsos profetas. No capítulo 21, do versículo 5, quando fala sobre predita destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, diz assim: pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Esta foi a resposta de Deus quando o rei, naquela ocasião, pediu para que fossem até Jeremias buscar uma palavra que viesse de Deus e uma chance de perdão. Mas aqui nós vemos as consequências de, durante tanto tempo, resistir às oportunidades dadas por Deus. Os judeus tinham pecado repetidas vezes, violando as promessas da aliança que tinham firmado com Deus. Continuamente rejeitaram um chamado ao arrependimento feito por meio dos profetas e estavam agora diante do juízo inevitável. Deus, às vezes, ele usa pessoas, outras vezes ele usa nações pecaminosas como instrumento do seu juízo. No versículo 16 do capítulo 22, quando fala sobre a profecia contra Jeoaquim, rei de Judá, diz: julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Aqui Deus relembra exatamente o que ele havia pedido e exigido do rei, mas ele fez completamente o oposto. O que nós aprendemos com isso? Que uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus tem estas características. Falar que conhece a Deus é uma coisa, mas mostrar com o seu comportamento é outra completamente diferente. Embora não devemos confundir a evidência de um relacionamento com Deus com os meios para se chegar a esse relacionamento. Em todas as partes da Bíblia, descobrimos que somente pela fé recebemos o perdão, a salvação e um relacionamento pessoal com Deus. Uma das evidências de que uma pessoa conhece intimamente a Deus é o desejo de seguir a sua vontade, a vontade de Deus. A compaixão e a justiça de Jeremias para com os pobres demonstrava o amor dele ao Senhor. No capítulo 23, no versículo 1 ao 4, quando fala sobre profecia contra os maus pastores, diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado,
e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Uma pesada responsabilidade acompanhada da liderança. O Senhor exige a prestação de contas dos que têm autoridade espiritual sobre o seu povo. Caso específico que lemos, Jeremias estava falando a respeito dos sacerdotes, dos falsos profetas e do rei. Todos eles estavam em falta com o povo, pois o levaram à idolatria, à injustiça e à infidelidade. Nos dias de hoje, quando não se prega o evangelho leve e suave, então estes estão incluídos neste ai que Deus aqui profetizou. No versículo 5 ao 6, ainda falando sobre profecias, agora ele fala sobre a profecia sobre o renovo de Davi, se referindo ao Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Jeremias sabia estar profetizando a respeito do Messias? Jeremias estava aludindo a um dia futuro, a um rei vindouro semelhante a Davi, que cumpriria todas as promessas de Deus segundo a aliança. Jeremias deve ter reconhecido que esse renovo seria uma pessoa extraordinária. Dificilmente se pode duvidar, no entanto, que Jeremias pudesse enxergar um dia futuro em que um renovo justo cresceria da árvore genealógica de Davi. Esse renovo estaria em nítido contraste com todos os galhos perversos e depravados dos reis anteriores de Judá, que fracassaram de forma deplorável para com o povo. É possível que Jeremias tenha visto aqui pelo menos um indício da bela doutrina da justificação. Não são nossas obras ou mérito que nos justificam diante de Deus, mas o fato de que Jesus é o Senhor da justiça. Você pode confirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E para terminar, no versículo 18, e depois do 21 ao 22, e por fim, do 25 ao 32, ele fala de forma maçante sobre os falsos profetas. Eu quero ler para você e eu quero que você reflita e avalie quem tem pregado a você e o que você tem recebido nestas pregações sobre os púlpitos. Diz assim, versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração?
os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor. E martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Que forte, né? Os falsos profetas não tinham comparecido diante do trono de Deus, em oração, em adoração e em meditação nas sagradas Escrituras, esperando assim dele a palavra. Eles não tinham ouvido o pronunciamento que ele tinha para fazer. Pelo contrário, tinham criado suas próprias profecias para agradar as multidões e para se beneficiarem. Os que sobem aos púlpitos podem transmitir a mensagem do Senhor ou a mensagem de suas próprias cabeças. Reflita sobre isso. Se te ajudou o devocional de hoje, então compartilhe no seu story. Provavelmente você conhece alguém que precisa receber essa mensagem. Sem falar daquelas que você não conhece, mas também precisam receber essa mensagem. Coloque também nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão, nos seus contatos. Deixe o seu like e o seu comentário aqui, que é muito importante. Amanhã estaremos de volta com todos vocês. Não se esqueça, você é especial para Deus. Até amanhã.